E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E hoje eu vou bater um papo com vocês sobre uma pergunta que deveria ser simples, mas que nesse momento é bem complicada. Como escolher um PC gamer? E a resposta é, pela iluminação RGB, é claro. Se tiver bastante ventoinhas com iluminação RGB, é um PC gamer. É isso. Tudo bem, a piada tá ficando velha, mas não deu para resistir, né? Agora falando sério, o que define um PC gamer, ou melhor, um PC voltado para jogos, é que ele seja um computador capaz de rodar jogos. Então, a própria escolha de um PC para jogos vai depender de quais os jogos você pretende rodar e com quais características e qualidade. Tem muita gente que tem um computador velho, bem básico, mas roda jogos antigos, pouco exigentes e em baixa resolução, e está satisfeita. Então, se a gente considerar jogos bem simples, praticamente qualquer computador roda jogos. Mas não é porque um computador consegue rodar Paciência e Campo Minado que a gente vai considerar que ele é um PC gamer. Mesmo quando a gente está pensando em jogos pouco exigentes, a principal característica de um PC voltado para jogos é a presença de uma placa de vídeo capaz de rodar jogos. A placa de vídeo é a parte do computador que calcula e desenha as imagens que você vê na tela. Essa imagem deve ser redesenhada várias vezes por segundo, e a quantidade de imagens gerada a cada segundo é o que nós chamamos de taxa de quadros, ou popularmente FPS. Essa taxa de quadros tem que ser mantida alta. Se a taxa de quadros for muito baixa, tipo menos de 30 quadros por segundo, ou muito instável, a sensação de jogabilidade é muito ruim. A maioria das pessoas pensa que uma taxa em torno de 60 FPS é um valor ideal, embora muitos jogadores prefiram manter uma taxa mais alta do que isso, principalmente nos chamados jogos competitivos. Aí você deve prestar atenção no seu monitor de vídeo. Cada monitor tem uma taxa de atualização, que é a taxa de quantos quadros por segundo o monitor consegue exibir. Os monitores mais simples e baratos têm uma taxa de atualização de 60 Hz, ou seja, 60 quadros por segundo. Mas já são comuns monitores de 75 Hz, e os monitores mais caros, voltados para jogos, costumam ter taxas de 120 Hz, 144 Hz ou até mesmo maior do que isso. Na maior parte das situações, não é necessário que o seu computador gere uma taxa de quadros mais alta do que a que o seu monitor consegue mostrar. Até existe um recurso chamado V-Sync, ou sincronização vertical, que sincroniza a produção de quadros pela placa de vídeo e a exibição do monitor, o que é interessante porque evita o surgimento do tearing e pode inclusive economizar energia. Alguns jogadores querem a taxa de quadros o mais alta possível, tipo 300, 400 FPS ou até mesmo mais do que isso. Eles consideram que essas taxas de quadro extremamente altas reduzem o atraso entre uma ação, tipo clicar no mouse, e a consequência no jogo, que é o chamado input lag. Além disso, cada monitor tem uma resolução nativa, ou seja, um número de pontos que ele pode exibir. O ideal é que você sempre jogue na resolução nativa do seu monitor, já que utilizar uma resolução mais baixa que a nativa gera uma sensação de imagem borrada ou fora de foco. Então, como a tarefa de desenhar os quadros que você enxerga fica a cargo da placa de vídeo, a escolha desse componente vai depender fortemente da resolução e da taxa de quadros que você pretende jogar. Por exemplo, se você quer jogar em resolução 4K e 120 FPS, provavelmente vai precisar de uma placa de vídeo topo de linha. Mas se você tem um monitor básico e pretende jogar na resolução Full HD e 60 FPS, qualquer placa de vídeo atual, mesmo de entrada, vai ser o suficiente. Claro que isso também depende do jogo que você pretende jogar. Um jogo antigo, como o CSGO, é muito leve para a placa de vídeo. Então você vai conseguir jogar em alta resolução e taxa de quadros também bem alta, praticamente com qualquer placa de vídeo. Já um jogo recente e pesado, como Cyberpunk 2077, vai precisar de uma placa de vídeo pelo menos intermediária, até mesmo para jogar em Full HD com uma boa taxa de quadros. A questão da qualidade dos gráficos, que pode ser ajustada dentro de cada jogo, também deve ser levada em conta. Normalmente, se você abaixa a qualidade dos gráficos, você aumenta a taxa de quadros e vice-versa. Todo esse papo sobre placa de vídeo é necessário porque, além de ser um componente crucial para rodar jogos, ela costuma ser o componente mais caro de um PC gamer. E nesse momento, isso foi muito agravado pelo absurdo na alta dos preços das placas de vídeo esse ano de 2021. Isso, inclusive, faz com que outra opção passe a ser considerada, o uso do vídeo integrado. A questão é que muitos processadores trazem
trazem vídeo integrado, ou seja, você não precisa instalar uma placa de vídeo para conseguir utilizar o computador. Só que em alguns modelos, normalmente os processadores Ryzen com letra G no nome, trazem um vídeo integrado com desempenho suficiente para rodar jogos, similar até mesmo ao de alguns modelos de placa de vídeo de pouco tempo atrás. Então, nos casos em que você não pode gastar muito e não pretende rodar os jogos em resolução alta, é possível você comprar um processador desses e utilizar o vídeo integrado para rodar seus jogos. Já que entramos nesse assunto, vamos falar então de processador. Se a gente considerar os processadores atuais, praticamente qualquer modelo pode ser utilizado num computador gamer. A imensa maioria dos jogos não tem necessidade que você use um processador topo de linha, como um Ryzen 9 da AMD ou um Core i9 da Intel. Mesmo naqueles jogos que exigem bastante do processador, um Ryzen 5 da AMD ou um Core i5 da Intel dão conta do recado perfeitamente. Isso, claro, considerando os modelos recentes das gerações mais atuais, mas eu vou voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho. O terceiro componente importante para a gente rodar jogos é a memória. Primeiramente, falando de quantidade de memória, o mínimo recomendável para você rodar jogos atualmente são 8 GB. 16 GB é a quantidade recomendada atualmente. Muitos jogos nem vão rodar se você tiver apenas 4 GB na sua máquina. E instalar mais de 16 GB não vai fazer muita diferença nos jogos. Então, instalação de 32 GB só é recomendado se você vai utilizar aplicações profissionais, como edição de imagens ou de vídeo. Outro detalhe importante é a quantidade de módulos de memória. Muitas opções vendidas por lojas vêm com apenas um módulo de memória, mas o uso de 2 módulos permite o acesso à memória em canal duplo, o que dá mais desempenho. No caso de computadores intermediários com placa de vídeo, isso não é tão importante assim na prática, já que o ganho de desempenho é pequeno ou mesmo inexistente. Mas no caso de um PC com vídeo integrado, é imprescindível que você utilize 2 módulos de memória e que a memória seja de alta velocidade. Isso porque o desempenho do vídeo integrado depende fortemente do desempenho da memória. E é claro, todo computador precisa de um dispositivo de armazenamento, que pode ser um SSD ou um HD. Hoje em dia é praticamente inviável não utilizar um SSD como unidade de armazenamento principal para instalar o sistema operacional. Usar apenas HD no computador até é possível, mas vai dar uma sensação de lentidão horrorosa. A situação ideal é utilizar apenas SSDs. Por exemplo, um SSD para instalação do sistema operacional e outro para a instalação dos seus jogos. Ou apenas um SSD de grande capacidade para instalar tudo. Só que os SSDs de grande capacidade ainda são caros. Então uma solução com melhor relação custo-benefício é você utilizar um SSD de pequena ou média capacidade para a instalação do sistema operacional e um HD para a instalação dos jogos. Nesse caso, o uso do HD vai impactar no tempo de carregamento dos jogos, mas não tem impacto no desempenho, ou seja, na taxa de quadros. Então, depois dessa análise, como escolher um PC para jogos? O processador não precisa ser um modelo topo de linha. Você pode escolher um processador Core i5 ou Ryzen 5 de última ou penúltima geração que vai ser excelente. Ou então até mesmo um modelo de entrada, como um Core i3 ou um Ryzen 3. Só evite os processadores ultra básicos, como o Celeron da Intel e o Athlon da AMD. A exceção é se o seu orçamento for muito apertado e você realmente só vai jogar jogos leves. Mas eu não recomendo. A memória pode ser de 8 GB se você precisa economizar, ou 16 GB se você puder investir um pouquinho mais. A vantagem é que nesse caso você vai estar um pouco mais preparado para os jogos futuros. Aqui cabe uma ressalva. Se você vai fazer streaming, ou seja, se você vai transmitir as suas partidas pela internet, vai precisar de um PC um pouco superior, principalmente no quesito processador e memória. Nesse caso é recomendável um Core i7 ou um Ryzen 7 e pelo menos 16 GB de RAM. O armazenamento pode ser um SSD de 256 ou 512 GB para a instalação do sistema operacional e do seu jogo favorito, e um HD de 2 TB ou 4 TB para a instalação dos demais jogos. Se o orçamento permitir, instale logo um SSD de 2 TB, que é o ideal. E para a placa de vídeo, infelizmente nesse momento não existe nenhuma solução boa e barata. Escolha aquela que couber no seu orçamento e verifique em testes e análises qual a resolução e a taxa de quadros adequada para esse modelo. Só tenha em mente que se você quiser jogar em alta resolução, alta taxa de quadros e alta qualidade, vai ter que gastar bastante. Se você tiver com um orçamento muito apertado, pode ser uma boa opção pegar um computador que traga um vídeo integrado decente, como aquele oferecido pelo Ryzen 5 5600G, por exemplo. A vantagem é que você vai poder jogar de forma razoável desde agora e no futuro instalar uma placa de vídeo de verdade para poder jogar com mais qualidade. Outro
Outros componentes que eu não citei são a placa-mãe, a fonte e o gabinete. Se você comprar um computador montado de uma empresa séria, provavelmente esses componentes vão estar adequados ao restante do computador. Se você estiver montando seu próprio computador, verifique qual é a placa-mãe adequada para o processador que você escolheu e qual é a fonte adequada à sua placa de vídeo. O gabinete pode ser escolhido pelo critério estético mesmo. Agora que você já sabe como escolher um PC para jogos, vamos a um papo ainda mais importante: as armadilhas desse mercado e como evitá-las. A primeira coisa que você precisa saber é que, infelizmente, atualmente um PC para jogos custa caro. No vídeo que eu publiquei recentemente, montando um PC custo-benefício para jogos, aquela configuração que eu recomendei ficou em torno de 6 a 7 mil reais. Então, se você encontrar um anúncio de um PC gamer, digamos por 2 mil reais, a probabilidade de ter alguma pegadinha é grande. A principal armadilha nos anúncios de computadores para jogos que tem por aí é o processador defasado. Em muitos desses anúncios, você olha e vê a foto de um belo gabinete gamer cheio de ventoinhas, com LEDs RGB, etc. E no título tá bem claro: computador gamer, roda tudo, com Core i5, tantos GB de memória, etc. Aí você lembra que viu um vídeo do Coelho ou de algum outro canal onde te disseram que o Core i5 era um dos processadores mais recomendados para um computador para jogos. Só que, se você voltar no início desse vídeo, vai ver que eu recomendei um Core i5 ou um Ryzen 5 recentes. Isso porque os processadores Ryzen estão no mercado há quase 5 anos e os Core i5 existem desde 2010. No momento em que eu gravo esse vídeo, os processadores Ryzen já estão na 5ª geração e os Intel Core estão na 12ª geração. A questão é que muitos desses computadores gamer anunciados por aí dizem vir com o processador Core i5, por exemplo, mas não especificam qual o modelo exato. Em alguns casos, dizem só qual é o número de núcleos ou clock, o que não quer dizer muita coisa. Investigando um anúncio desses mais a fundo, de repente você descobre que o moderníssimo Core i5 que equipa o PC é um modelo de 2ª ou 3ª geração, ou seja, é um processador antigo e obsoleto. E pior ainda, por ser um processador que já não é fabricado há muitos anos, é uma grande probabilidade dele ser um modelo usado. E da mesma forma, esses processadores mais antigos não são compatíveis com placas-mãe nem com memórias atuais. Então, provavelmente, além do processador, a placa-mãe e a memória também devem ser usadas. Então, como identificar esse tipo de armadilha? Primeiramente, veja se o anúncio diz o modelo exato do processador, com as letras e os números que o identificam. Por exemplo, processador Core i5 11400F. Pelo modelo você já descobre qual é a geração. Nesse exemplo, o Core i5 11400F é de 11ª geração. Portanto, é um processador bem recente e recomendado. Desconfie ainda mais se o anúncio disser alguma coisa tipo processador Intel Dual Core. Isso significa que o processador, além de ser antigo, é um modelo de entrada, ou seja, mesmo quando era novo, não era voltado para jogos. Do lado da AMD, é comum a gente ver esses computadores tipo cilada trazendo processadores da linha A, como A6, A8 e A10. Esses processadores já são antigos e obsoletos, então evite. Os processadores da AMD, da linha Ryzen, principalmente da série 3000 em diante, são excelentes. Nesse caso, a descrição vai ser algo como processador Ryzen 5 3600. Na dúvida, pesquise pelo modelo do processador e veja qual é a data de lançamento. Evite modelos com mais de 2 anos no mercado. Lembre que um processador básico atual é provavelmente mais rápido e poderoso do que o modelo topo de linha de alguns anos atrás. Outro ponto que pega bastante é a placa de vídeo que vem nesses modelos de PC gamer de baixo custo que são anunciados por aí. Assim como no caso dos processadores, é bem comum a gente ver esses anúncios com especificações genéricas ou incompletas da placa de vídeo, como por exemplo, placa de vídeo NVIDIA GeForce. Aí você lembra que pesquisou, leu, assistiu vários vídeos e que os especialistas costumam recomendar placas de vídeo NVIDIA GeForce. Só que NVIDIA é o nome de uma das empresas que produz chips gráficos e GeForce é o nome dado a todas as placas de vídeo para PCs desse fabricante. Então, NVIDIA GeForce tanto pode ser uma placa atual e super poderosa, quanto pode ser um modelo fraco e obsoleto de vários anos atrás. Então, se o anúncio não diz exatamente qual é o modelo da placa de vídeo, faça como Pedro e diga: é uma cilada, Bino. Agora, se o modelo está especificado, por exemplo, GeForce GT 710,
pesquise por esse modelo. As placas de vídeo, tanto da Nvidia quanto da AMD, são divididas em gerações, e o ganho de desempenho de uma geração para outra é tão grande que um modelo de 3 ou 4 gerações atrás provavelmente já está obsoleto. Um exemplo, a placa de vídeo mais básica da geração atual da Nvidia é a GeForce RTX 3060. Se você vai jogar em Full HD, ela tem desempenho de sobra. O modelo mais básico da geração anterior é a GeForce GTX 1650, que ainda é fabricada e tem um desempenho razoável. Mas se você vir uma placa de vídeo GeForce RTX 750 Ti, ela é um modelo de várias gerações atrás e só vai permitir que você jogue jogos muito leves. Do lado da AMD, a placa de vídeo atual de entrada é a Radeon RX 6600, que também tem poder de sobra para rodar jogos em Full HD. Só que você ainda vai encontrar a Radeon RX 550, que é de 3 gerações atrás e tem um desempenho bem inferior e só vai permitir que você rode jogos bem leves. E essas placas que eu citei ainda são pelo menos voltadas para jogos. O pior caso dessas máquinas gamer é quando elas trazem uma placa de vídeo que, além de antiga, já não era voltado para jogos quando foi lançada. Exemplo disso são a GeForce GT 710, GeForce GT 210, Radeon R5 220 ou Radeon HD 7730. Esse tipo de placa de vídeo serve apenas para você ter onde ligar o seu monitor caso o seu processador não tenha vídeo integrado. Como a gente costuma dizer, servem para dar vídeo. Você até consegue jogar alguns jogos antigos e pouco exigentes com elas, desde que em resolução bem baixa, mas a questão é que o desempenho desse tipo de placa de vídeo costuma ser pior do que o do vídeo integrado. Assim, se você comprar um computador com uma placa de vídeo dessas, é possível que o desempenho aumente se você remover a placa de vídeo e ficar utilizando o vídeo integrado. Muitos vendedores colocam essas placas de vídeo nas máquinas só porque já tem bastante gente que está avisada que um computador, para ser chamado de gamer, precisa ter placa de vídeo. Mas a realidade é que, em alguns casos, o vídeo integrado é melhor do que uma placa de vídeo fraca. E como evitar essa armadilha? Certifique-se de qual é o modelo exato da placa de vídeo instalada no computador e pesquise sobre qual o desempenho dessa placa nos jogos que você pretende jogar. E lembre-se de que a única opção barata que vale a pena é o vídeo integrado nesses processadores mais recentes. A outra recomendação geral que eu deixo é você analisar com cuidado a parte das especificações da máquina. Especificações muito genéricas que trazem apenas o nome das empresas, como Intel, AMD, Nvidia, Asus, Gigabyte, em geral escondem produtos antigos, obsoletos ou usados. Especificações claras como placa-mãe, Gigabyte H410MH permitem que você pesquise e descubra se os componentes são atuais. E lembre-se, em hardware, os fabricantes lançam todo ano produtos com maior desempenho e mais recursos. Então, um produto lançado recentemente é, quase sempre, bem melhor do que um produto lançado há alguns anos. Na dúvida, pergunte. O mercado de hardware para computadores é bastante complexo, mas tem muita gente com conhecimento e vontade de ajudar. Procure fóruns como o Clube do Hardware ou deixe suas dúvidas aí nos comentários para que outros usuários possam ajudar, ou mesmo eu, se sobrar tempo. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. E se você achou que o vídeo foi útil, deixa aí o seu joinha e se inscreve no canal. Valeu!